Vamos, com a ajuda de Hashem, abençoado seja, trazer um pouco a palestra do Rav Israel Abargel Shlita, filho do Rav Yoram Israel Abargel, Zchuto Yagen Aleinu Amém. Essa palestra fala sobre muitas coisas do judaísmo e também sobre o Shabat. Então, portanto, vamos tentar traduzir e resumir. Ele começa com uma história que aconteceu na cidade de Brisk, com o Cohen Gaon Gadol, o grande sábio Rabbi Tzosef Dov Soloveitchik. Ele é conhecido como Beit HaLevi. Isso aconteceu no Shabat, que uma vez chegou um judeu muito triste, sofrendo muito, chegou ao Beit Levi, a casa dele, no Shabat. O Rav, quando viu, ele perguntou: o que aconteceu contigo? E ele respondeu que a filha dele já estava para dar à luz, tinha que dar à luz, já tem 3 dias, e está muito difícil o processo, e ela está correndo perigo. Beit HaLevi então perguntou para ele se ele já fez kiddush com vinho. Falou que não. Então ele falou: vamos, vacachá, senta, vamos fazer kiddush, come a seudá, come a refeição do Shabat. Um judeu simples, com fé no Rav, fez o kiddush, sentou, comeu com tranquilidade. Quando ele terminou, o Rav perguntou a ele se ele teve prazer com a refeição. O rapaz então respondeu que sim. Então vai visitar a tua filha e tudo vai correr bem. O rapaz foi, voltou lá para o hospital, onde ela estava, não sei, e de repente voltou para o Rav. Baruch Hashem, ela deu um filho bonito, está tudo bem. Agora, Rav, uma pergunta. Você viu que eu estava no estado que eu estava? Então, para que você me convidou para comer? Mas o Rav explicou: olha, está escrito na Guemará, no Talmud, Shabat, disse Rav Yehuda, em nome de Rav, todo aquele que tem prazer no Shabat, lhes dão tudo à vontade do seu coração. Está escrito no Teilim, Itaneg al Hashem, você tem prazer com as mitzvot do Hashem, Veiten lecha mishalot liberra, ele te dará tudo que você pede no teu coração. Então, uma vez que eu vi você faminto, com sede, longe de ter prazer, te dei comida, bebida. Então, depois que você teve o prazer com a refeição do Shabat, chegou a hora da tua salvação, que foi dada à tua filha. Então, agora a gente vai falar um pouco da força do Shabat. Está escrito no livro Etzahaim, é o livro do Ari Akadosh, Santo Ari. Antes da criação do mundo, havia uma luz superior, simples, que preenchia toda a existência. Não havia nenhum local, nenhuma condição para
vazia para poder criar algo. Tudo estava repleto dessa luz infinita. Quando Hashem, abençoado seja, resolveu criar o mundo, ele teve que fazer uma contração nessa luz para poder criar um espaço livre. E aí, dentro desse espaço livre, ele desenhou todo o universo. E assim também, David Ameller exalta Hashem, pois uma pessoa de sangue e carne, quando faz um desenho, o desenho está mudo. Agora, Kadosh Baruch Hu, o sagrado e abençoado seja, quando desenha o universo vive. Hannah, a mãe de Shmuel, do profeta Shmuel, ela também exaltou Hashem. Isso foi antes de Davi. Ela falou, En Kadosh Kashem, que En Bilterra vem Tsur Keloquem. Não tem um sagrado como Hashem, não tem algo que não seja Hashem, e não tem uma rocha como Hashem. Só que rocha em Tsur também é da palavra tsayar, que é desenhista. Não tem um desenhista como Hashem. Antes de continuar, vamos dar um exemplo de um provérbio que está escrito nos livros. Em determinado local, as pessoas estavam meio enjoadas com a vida, e eles resolveram fazer algo para dar um pouco de... mudar um pouco o dia a dia, trazer um pouco de alegria. Resolveram fazer um concurso para quem fazer o melhor desenho. Receberia uma fortuna depois. Então, durante umas boas semanas, eles fizeram a competição e no final sobraram dois. Então, nesse dia, foram um monte de gente ver. Cada um tinha uma hora para desenhar o desenho e depois eles decidiriam quem ganharia. Primeiro, eles estavam atrás de uma cortina, os dois. Cada um estava atrás de uma cortina, separados. Começou então a competição. E o primeiro, pediram para ele mostrar o desenho. Então ele abriu a cortina e viram um desenho incrível. As pessoas ficaram impressionadas. Era um campo, tinha um camponês no campo com trigo, e o desenho estava lindo. Até mesmo os pássaros que estavam lá no salão, onde eles fizeram a competição, se enganaram, acharam que era um campo e foram em direção do desenho. Chegou a vez, então, do segundo. Então, pediram para o segundo abrir a cortina para mostrar o desenho e ele se recusou. Falou que por ele eu estou envergonhado com o meu desenho, por mim, vocês podem já dar o prêmio para o primeiro, eu não quero mostrar o meu desenho. Mas as pessoas, não, que isso, queremos ver o teu desenho. Queremos ver o teu desenho. Então ele falou, vocês fazem o que vocês quiserem. Então os juízes foram, abriram a cortina, não tinha nenhum desenho. Eles perceberam então que
A cortina era o desenho dele. Então, o prêmio foi dado para esse segundo, por 2 motivos. Primeiro motivo, que o desenho dele, o desenho do primeiro, era tão bom que conseguiu enganar os passarinhos. Mas o segundo enganou as pessoas. As pessoas acharam que era uma cortina, mas na verdade era o desenho da cortina. Segunda razão é que eles pensaram um pouco sobre o desenho do primeiro. Eles perceberam que não era tão bom o desenho, porque na verdade, se o desenho fosse realmente perfeito, os passarinhos iam ficar com medo de ir até o campo por causa do camponês que estava lá. Essas 2 razões, então, foram a causa de darem um prêmio para o segundo. Conclusão: todo desenho que as pessoas veem e acham que a coisa que foi desenhada é a realidade, e não apenas um desenho, quanto mais tiver essa característica o desenho, melhor o desenho. Então, essa é a explicação da Guemará em Sayar Keloqueno. Não tem um desenhista como Hashem. Hashem faz o desenho de tal maneira que você acha que a realidade é o desenho. E assim foi feito o mundo. Guemará diz que na hora que Hashem resolveu fazer o mundo, ele, como se tivesse um papel e as cores, e ele desenhou através de 4 fundamentos: fogo, ar, água e terra, afar, pó. Começou a fazer o mundo em 6 dias. Cada dia que passava, está escrito que Hashem via e falava que estava bom. Foi assim até o 6º dia, quando então falou que estava muito bom. Nessa hora, o desenho de Hashem estava tão vivo que parecia que eles viam a divindade, abençoado seja. Todas as luzes eram reveladas. Todos perceberam a existência de Hashem. Adão, Rava, que estavam no paraíso, viam o desenho e sentiam um prazer imenso com essa realidade pura. Eles viam a divindade. Toda a criação cantava, exaltava o Rei honroso. Então, eis que veio a Nahash, a cobra, e enganou Rava, Eva, enganou, mostrando um outro desenho. A mulher viu que era bonito e teve vontade, desejo de ver com os olhos esse outro desenho. Desde então, mudou todo o desenho. Está escrito Vatipakarna e Neshneem. Os olhos dos 2, Adão e Rava, eles perceberam que estavam nus e fizeram para eles folhas de figueira. Depois que eles pecaram,
eles receberam 39 pancadas. 10 o Adão, 10 Rava, 10 a cobra, e a terra recebeu 9. 39 pancadas. O homem recebeu as seguintes punições. Ele estava, quando foi criado, a vestimenta dele era de luz. E perdeu essa vestimenta. Segunda punição, todo o seu sustento agora vai ser com dificuldade. Terceira punição, ele vai comer apenas o bem e vai ter que retirar do corpo o ruim. Quarta punição, os seus filhos vão viajar de país para país. Quinta punição, ele vai ter um fedor no seu suor. Sexta punição, ele vai ter um mau instinto, etc. Sétima punição, os minhocas vão poder superar, dominá-lo. Os vermes. Oitava punição, ele vai poder ser morto por um animal. Nona punição, seus dias vão ser mais curtos e plenos de briga, nervosismo. Décima punição, no futuro ele vai se postar diante de um julgamento e vai ter que dizer tudo o que fez, todos os atos que ele fez quando esteve na Terra. Desde então, não há pessoa no mundo que não sofre, que não tem uma dificuldade, fica nervoso, problemas da sustento, às vezes não tem paz na casa, não tem paz com as pessoas que estão em volta dele. Apesar de tudo isso, a pior punição é a consequência disso tudo, que é o que ele chama aqui, o Rav, Mohin de Katnut. Mohin de Katnut. Tradução literal, cérebro curto, pequeno. O que acontece? Rav Nachman de Breslov explica: não tem uma punição pior na vida do que Mohin de Katnut. O cérebro pequeno, a perca da sabedoria, cabeça pequena, limitada. Isso é um sofrimento, principalmente para aquele que já teve, que conhece o que é o cérebro grande. Ele sabe então como é sofrimento ter um cérebro pequeno. Quanto mais a pessoa estiver estudando o Torá e ter sabedoria, então ele vai poder entender o mundo, a realidade. A maioria das pessoas sofrem. Isso tudo é por causa do Mohin de Katnut. Não só isso. Todo sofrimento, tudo as coisas ruins que acontecem com a pessoa, até mesmo doença, é por causa do Mohin de Katnut, da forma de pensar
de uma forma pequena, restrita, limitada. Centenas de milhares de divórcios poderiam ser evitados se a pessoa tivesse um pouquinho de Mordecai, um pouco de cérebro grande. Centenas de milhares de brigas podiam terminar com um aperto de mão, um abraço, se tivesse um pouquinho de cérebro grande. Tem pessoas com cérebro pequeno, qual é a característica deles? Tudo para eles se incomoda. Qualquer coisa eles levam para o coração. Por exemplo, não convidaram ele para um determinado acontecimento, já começa a reclamar. Falaram para ele uma palavra que ele não gostou, já começa a reclamar. Tudo isso é muito, muito ruim, não é saudável. Pessoas assim têm que saber tomar muito cuidado para não se brigar com eles. Esse que, na sua natureza, tem fé, confiança, alegria. Todo desenho dele, pode ver, é bom. Pode desenhar o sol que brilha, as árvores cheias de frutos. Sempre tem um desenho bom. Pessoa assim está sempre bem sucedida, sempre tem imunar, fé e certeza que a Shem vai fazer tudo de bom para ele. Então, o desenho dele é todo bom. E assim ele se comporta com os outros, sempre ajuda, sempre tem um sorriso. É a pessoa, Shem nos livre, que esqueceu a Shem. Toda hora ele está reclamando, pecando, julga as pessoas de uma forma errada. Seus desenhos são todos escuros. Cada pessoa tem que entender que ela tem que se fortificar na fé, na confiança em Hashem, abençoado seja. Aí ele vai ver o mundo com uma outra forma. Sempre vai sorrir, sempre vai querer ajudar o próximo, sempre julgará o próximo corretamente ou dar um jeitinho de entender a pessoa por que ela fez isso. É assim que tem que ser a pessoa. Vamos então voltar à cobra. Depois que a cobra foi bem sucedida e mudar o desenho do mundo, isso influenciou todas as gerações que vieram depois disso. Pouco a pouco eles começaram a esquecer da existência de Hashem, até o ponto que eles pensavam então que eles podiam se virar sozinhos. Assim aconteceu então com a geração do dilúvio. Até que chegou então Abraham e começou a perceber que tem que ter um desenhista nesse mundo. Alguém que criou e que cria
tempo todo esse desenho. Então ele viu o sol, a grandeza do sol. Ele achou que o sol era Hashem. Então ele serviu ao tal sol, mas no dia seguinte o sol depois de algumas horas já estava indo embora. Então ele percebeu, não é esse o desenho. Então ele viu a lua, esse que é o desenhista. Mas aí demorou um pouco, viu que o sol voltou, então não é nem o sol nem a lua. Ele percebeu que tinha alguém que desenhava tudo isso. Então Hashem se revelou para Abraão. E Hashem fez vários testes para Abraão. Esses testes, Hashem sabia que ele ia passar os testes, apesar de serem difíceis, mas ele fez isso para que Abraão, todos conhecessem a grandeza de Abraão. Todos conhecessem a grandeza de Abraão. Quando Abraão tinha 137 anos, levou o seu filho Yitzhak, de 37 anos, para fazer a Akeidá, matar ele. Colocar ele numa pedra e matar. Nessa hora, apareceu a Shekhinah, a presença de Hashem. Yitzhak levantou os olhos e viu a Shekhinah, viu a presença de Hashem. Por isso, os seus olhos, com o tempo, ficaram escuros. Quando ele envelheceu. E por causa disso. Rebbe Milubavitch, Zion Avraham, Yagen Aleinu, diz no seu livro Torat Menahem, que nessa hora que Yitzhak viu a Shekhinah, a presença de Hashem, ele conseguiu ver o mundo diferente completamente. Ele começou a ver o desenho da divindade em tudo que ele via. Gemara diz, Tanu Rabanan, Shloshá Itiman Akadosh Baruch Hu Baolam Hazeh Me'ein Olam Haba. Os sábios dizem, 3 pessoas Akadosh Baruch Hu deu para ele nesse mundo o gostinho do mundo vindouro, mundo que vai chegar, Abraham, Yitzhak e Yaakov. Nos 3 está escrito a palavra Kol. Abraham está escrito Bekol, Kol é tudo. Yitzhak está escrito Mikol, Yaakov está escrito Kol. Isso a gente vê também na reza do pão. Bakol, Mikol, Kol. Essa palavra Kol, ela engloba o gostinho do mundo vindouro. Então eles perceberam, eles viram, sentiram o mundo vindouro nesse mundo. Eles perceberam de uma forma incrível o mundo vindouro, a providência divina completa. E nós rezamos, pedimos a Hashem, desejamos que sejamos merecedores de sentir também essa presença divina. Quando Israel foi para o Egito, o povo de Israel ficou entre os Goim, entre os gentios, mudou o desenho, até o ponto que eles esqueceram Hashem, começaram a fazer Avodah Zará, idolatria. Então, eles caíram no que a gente chama
já vimos, Morim de Katnut, cérebro pequeno. Aí toda a sabedoria foi embora deles. Mas Kadosh Baruch Hu, abençoado seja Shem, lembrou do juramento que ele fez para Abraham. Queria trazer o povo de volta para Israel. Só que ele queria colocar o povo de Israel com um morrinho de gado, com um cérebro grande, não um cérebro pequeno. Por isso, Hashem mudou toda a natureza, fez aquelas pragas, mudou todo o desenho, todas as cores. O povo de Israel chegou no Yam Suf, no mar, e as águas se abriram. Eles perceberam o Criador, o desenho do Criador. As nuvens que voltavam de todos os lados perceberam a Shekhinah, a presença de Hashem no mundo. E veio novamente acabar com a festa, Amaleca. Conseguiu ao povo de Amaleca julgar o povo de Israel novamente, Morim de Katnut, cérebro pequeno. Aí, Kadosh Baruch Hu, no Monte Sinai, entregou a Torá para o povo de Israel. E o mundo começou, então, a perceber a divindade, o povo de Israel. Assim como, quando fizeram o primeiro pecado, o desenho mudou por causa do pecado, aconteceu então a mesma coisa com o pecado do bezerro de ouro. Mudou novamente o desenho. Novamente. A Shekhinah, a presença de Hashem, foi embora. O povo de Israel estava com sofrimento. E aí a Kadosh Baruch Hu ordenou ao povo: façam para mim uma casa de Hashem, e eu vou poder entrar lá. Vocês vão perceber a minha divindade lá no Mishkan, no Bet Amigdash agora. No deserto se chamava Mishkan, tabernáculo. Então Hashem ordenou o povo a fazer esse tabernáculo. Nesse tabernáculo tinha todos os desenhos de Hashem. Então, o tabernáculo conseguiu fazer com que o povo voltasse a entender e ver a presença de Hashem no mundo. E consertou o desenho novamente. No começo da Parashá, Vayakhel, Parashá que tivemos dessa semana, foi ordenado a mitzvah do Shabat. O passuco diz assim: Vayakhel Moshe et kol hadat bnei Israel. Moshe reuniu todo o povo de Israel e falou: essas são as palavras que Hashem ordenou para fazer. 6 dias o trabalho vai ser feito. No 7º dia é um dia santo, um dia de repouso para Hashem. Quem fizer trabalho nesse dia morrerá. Não queimem fogo nesse dia. Na Parashot
que veio antes dela, antes da Vaikele, Trumá, Betitzavé, fomos ordenados fazer o tabernáculo. Todos os detalhes. E nessas parachotes que vemos agora, Vaikele e Pekudei, se fala novamente sobre a forma que foi feita o tabernáculo. Questão que entre as duas parachotes, Trumat e Savé, e a paraxá Vaikele e Pekudei, por que foi ordenado guardar o Shabat? Fomos ordenados várias vezes na Torá, porque agora novamente foi dado esse comando. Aqui a Torá quer dizer, quer nos ensinar que assim como o tabernáculo foi o conserto para o desenho do universo, assim é o Shabat. Todo judeu que é merecedor de guardar o Shabat como deve ser feito e ter prazer no Shabat com um cérebro grande, ele vai conseguir perceber o desenho do mundo adequadamente. O Shabat pode levar a pessoa acima do tempo, acima do universo, acima de tudo. Se a pessoa conseguir fazer o Shabat como deve, com santidade, ela vai conseguir perceber o gosto da palavra Breshit. Antes da criação, a luz que tinha, antes do pecado, antes da impureza,